Oi, oi, tudo bem com você? Se você é novo por aqui, eu sou a Isis e esse é o canal Isis with Jesus. Aqui você vai encontrar vídeos sobre a vida cristã, sobre a palavra de Deus e crescimento espiritual, para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Então bora para mais um vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre o descanso. Bom, esse é um tema muito pertinente nos dias de hoje. Hoje em dia, num mundo tão corrido, agitado e, de alta performance que a gente tem vivido, é muito importante nós, como cristãos, entendermos o nosso lugar, entendermos que nós não estamos aqui para competir com as pessoas do mundo, entender que nós não estamos aqui, numa competição mesmo de trabalho enquanto eles dormem, e esse tipo de coisa que a gente tem ouvido por aí, que tem sido tão difundido, tão comum mesmo, de as pessoas falarem, que para você se dar bem, você precisa trabalhar 3 vezes mais que os outros, e, enfim, não é isso que a Bíblia fala, não é sobre isso, que não é dessa forma que nós devemos viver como cristãos, como filhos de Deus, porque a gente tem que entender que o nosso lugar como filhos de Deus não é uma corrida como é que o mundo tá, como as pessoas do mundo que vivem só pra essa terra, vivem porque eles acham que tudo que eles vão ter vai ser o que tá aqui, sabe? Mas a gente sabe que tem muito mais pra nós na eternidade e que a nossa vida nessa terra, a nossa vida nessa terra é com Cristo. Que nós temos todas as bênçãos que estão garantidas por Ele, que foram garantidas por Ele na cruz do Calvário e que nós temos acesso como filhos de Deus. E uma dessas coisas é o descanso, é a paz que excede todo entendimento. É uma paz de saber que não precisamos estar competindo com as pessoas do mundo para que nós prosperemos, porque a prosperidade já é uma das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, a gente precisa seguir os princípios da palavra a respeito, inclusive do descanso. O trabalho é um princípio, claro, nós devemos trabalhar. O homem foi criado e Deus colocou essa função, de trabalhar mesmo, não de ficar no ócio sempre. Mas até durante o trabalho, até no trabalho, a gente tem que estar descansando no Senhor. Vejamos o que a Bíblia fala a respeito disso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, e um dos maiores benefícios desse direito, porque esse direito é infinito em benefícios, mas um dos benefícios é o descanso, é nós tomarmos sobre nós o jugo e o fardo de Cristo, que é leve, o jugo dele que é suave, entregar o nosso fardo, o nosso jugo para ele, porque o que Jesus trouxe para nós foi esse descanso, foi essa paz. O Espírito dele trouxe essa paz para nós, o Espírito que foi derramado dentro de nós quando nós aceitamos Jesus, isso foi derramado dentro de nós, essa paz que excede todo o entendimento humano, e essa paz que o mundo não dá, que não tem disponível no mundo, porque a paz que o mundo tem para nós, a paz que o mundo que realmente está disponível como uma coisa natural desse mundo, é você estar em paz dependente das situações ao redor. Então, se as coisas ao redor estiverem em paz, se eu estiver aqui tranquila numa praia, sem nada ao redor para me atrapalhar, sem nada ao redor para tirar a minha paz exatamente, então aí eu tô em paz, aí eu tô de boa, aqui eu tô tranquila. Só que a paz de Cristo não é a paz que o mundo dá. A paz de Cristo, a paz do Espírito Santo é infinitamente melhor, porque não é a situação externa que vai determinar como você está por dentro, não é a situação que vai determinar a sua paz, mas é a paz que você tem, que vem do Espírito e que jorra para o exterior, é ela que vai determinar a situação ao seu redor, entende? Porque a gente não é mais dependente, a gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. E nós sabemos que a paz do Espírito foi derramada nas nossas vidas, que foi derramada dentro de nós. Então, nós não vamos mais permitir falta de paz, nós não vamos mais permitir desespero, ansiedade nas nossas vidas, porque nós sabemos que a paz de Deus está dentro de nós. Nós devemos usufruir desse direito, nós devemos usufruir desse fardo de Cristo que é leve, desse jugo dele que é suave. porque isso está disponível para nós como filhos de Deus. Então tomemos mesmo sobre nós esse fardo.
apresente as suas súplicas em oração. Não é do interesse de Deus que nós fiquemos com um monte de coisas na nossa mente, sabe? Nos enchendo e carregando todos os pesos do mundo. Porque às vezes nós estamos vivendo até mais, tipo, com mais peso do que uma pessoa do mundo que nunca nasceu de novo. Sendo que esse com certeza não é o desejo de Deus para os filhos dele. Ele entregou o sacrifício de Jesus para nós, nos fez nos tornarmos filhos dele, entregou a paz do Espírito. Entende? Ele entregou o jugo dele para nós. O fardo dele, falou que é leve, que é suave. Não que, olha, você vai ter que carregar isso aqui e é muito pesado ser cristão, é muito pesado você carregar esse fardo porque, nossa, eu sofri muito, então você tem que sofrer comigo. Não é por aí, não é por aí. Tem sofrimentos que são bons diante de Deus, porque isso vai redundar em galardão para a eternidade, mas esse sofrimento que nós devemos inclusive sofrer aqui na terra, né, de tomar sobre nós a nossa cruz, não é sobre falta de paz, não é sobre viver transtornado, porque Paulo que foi preso, que foi perseguido, que foi caçado, que foi injuriado, que ele sofreu tudo que tinha para sofrer nessa terra, quase que morre várias vezes, enfim, ele que passou por todas essas provações aqui na terra, ele vivia com a paz que excedia todo entendimento humano, não só a paz como a alegria, porque é isso que tem de Deus para nós, é isso que tem da parte de Deus para nós. Ele não vai nos dar uma coisa para deixar a gente, não é do interesse de Deus que nós estejamos nesse sentimento, nessa competição, nessa cobrança, nessa falta de paz mesmo, nessa inquietação, porque as coisas do mundo inquietam a gente, às vezes a gente está fazendo coisas para Deus que podem parecer boas, mas que se a gente não estiver no lugar que Deus pediu pra gente estar, vai tirar a nossa paz. Nós devemos estar no lugar que Deus nos colocou, no lugar que Deus quer que nós estejamos, e ali é onde nós vamos prosperar, é ali onde o nosso coração vai estar em paz, porque não tem lugar onde a gente vai ter mais paz do que no lugar que Deus quer que nós estejamos. Pode ser o lugar que pareça assim, mais a pessoa tá ali no meio de uma guerra, mas se Deus quer que ela esteja ali, ela vai sentir paz. É o que eu tô falando, é sobre isso a paz de Cristo, é sobre você estar no meio de um furacão, no meio de uma guerra, no meio de a maior complicação, a maior desavença do mundo ao redor, mas a sua paz está aqui. Sua paz é o que vai determinar as situações ao redor. A sua paz é o que vai determinar como você vai estar sentindo a paz do Espírito. É a sua alegria. Vai estar dentro, não importa como estejam as coisas ao redor, não importa. Essa é a paz de Cristo, essa é a paz que não depende, que é independente de situações externas, porque ela está dentro de nós. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando o Espírito Santo está dentro de nós e que nós recebemos, ele não sai e volta, ele sempre está aqui, e por isso nós devemos tomar mesmo consciência de que nós temos o Espírito Santo dentro e que nós não precisamos padecer com as coisas que o diabo coloca sobre nós, que tem nessa terra, sabe, que as pessoas do mundo padecem. A gente não precisa, como filhos de Deus, padecer com essas mesmas coisas, porque nós somos feitos filhos de Deus, nós somos embaixadores de Cristo e nós não estamos sujeitos às coisas que as pessoas do mundo estão sujeitas. Nós, quando nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos também embaixadores do reino de Deus. Nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Então, uma pessoa que é embaixadora, por exemplo, um embaixador da Itália no Brasil, a pessoa que é, por exemplo, diplomata, enfim, que é parte da embaixada, que é embaixador, né, da Itália no Brasil, ela vai ficar preocupada com a crise que está acontecendo no Brasil? Nunca na vida, nunca. Pra quê? Ela sabe que tudo que ela precisa, ela não é desse país, ela é da Itália. Ela só está aqui cumprindo um propósito, ela está aqui cumprindo um serviço. E é justamente isso que nós estamos fazendo. A pessoa que é da embaixada da Itália, que é de outro país, que no país dela tá uma beleza a economia, que lá não tem problema, não tem complicação nenhuma. Não estou dizendo sobre a economia da Itália, sobre a economia do Brasil, só estou dando um exemplo. O nosso é como se nós estivéssemos no mundo e nós somos embaixadores de Cristo no mundo, nós somos embaixadores do reino de Deus. E no reino de Deus não tem crise. No reino de Deus não tem falta de comida, no reino de Deus não tem falta de nada, na verdade. Não tem falta de nada, o reino de Deus é abundância. O reino de Deus, ele tem
Deus tá... sabe, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele supre tudo que nós precisamos. E nós somos parte desse reino. Nós somos parte do reino de eternidade, que não tem morte, não tem doença, não tem... sabe, tem alegria, não tem desespero, não tem crise lá, não tem crise, não tem catástrofes climáticas, não tem aquecimento global, não tem essas coisas lá, não tem falta de emprego. No céu, a gente é desse reino, a gente é desse lugar, nós somos do reino de Deus. Pensa como é que é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de Deus. Tudo que pode ter de crise nesse mundo, crise financeira, crise de emprego, crise de sei lá o que, não tem no reino de Deus. E se nós somos do reino de Deus, se nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra, por que a gente vai se preocupar com o que tiver acontecendo aqui na Terra? Não temos por que nos preocupar. Não temos por que nos preocupar nem com a guerra que vai explodir aqui do lado, não importa pra gente, porque pode 10 mil cair do lado, pode 1000 cair do lado, 10 mil do outro lado, e nós não seremos atingidos. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos apegar a essa promessa, parar de olhar para o que está acontecendo. Eita, caiu 10 mil aqui, meu Deus, eu sou o próximo. Não, você não é o próximo, porque você é parte da embaixada de Cristo. Você não é desse mundo, você não é dessa terra. Nós podemos estar aqui, assim como o embaixador da Itália pode estar no Brasil, assim como o embaixador da Itália está no Brasil, no caso, né? Assim como nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. O embaixador da Itália não é do Brasil, ele só está aqui cumprindo a função. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Se nós sabemos que nós somos embaixadores do reino de Deus, que nós estamos aqui servindo, que nós estamos aqui andando como Cristo, sendo filhos de Deus e servindo no propósito que Ele tem para essa geração, por que a gente vai ficar se preocupando com as coisas que estão acontecendo, com as crises que estão no mundo? Não precisa. Com qualquer coisa, não só de crise, mas qualquer coisa que esteja acontecendo ao nosso redor, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque o que Deus tem pra nós é a paz, que excede todo o entendimento. Tudo que Ele queria dar pra nós, Ele deu através do Espírito. Se Ele quisesse dar dor, doença, preocupação pra gente, Ele tinha dado o espírito de preocupação. Não, mas Ele deu o espírito foi de paz, não foi? Ele deu o espírito de paz pra gente. Ele deu o espírito de descanso, sabe? De prosperidade, de cura, de libertação, de salvação, de vida eterna. É isso que tem pra gente. É isso que Ele nos deu através de Cristo. Ele não mandou nada de ruim pra gente. Então a gente tem que viver sabendo que esse é o reino do nosso Pai. Que essas são as promessas que tem pra nós. E é isso que está disponível pra nós vivermos. É uma coisa que está disponível. O Espírito Santo está disponível dentro de você. E tudo que você precisa, toda a paz, você pode... Eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim. Se tiver alguma coisa que está... tirando a sua paz, entrega isso pra Deus, porque a gente não precisa ficar carregando mais isso. A gente pode, Senhor, eu entrego pra Ti isso. Tá, isso tá tirando a minha paz, mas eu não vou deixar isso aqui. Eu posso entregar pra Ele. Pai, apresenta em oração. A gente tem esse poder de chegar, ter livre acesso ao Pai. E o que tiver tirando a nossa paz, a gente não precisa ficar aqui, guardado pra nós e aguentando e suportando e sabe, meu Deus, que ansiedade. Não é do interesse de Deus. Ele já entregou, Ele já deu um caminho até Ele. O caminho para o Pai é Jesus, e nós temos acesso, nós temos livre acesso ao trono da graça, ao trono de Deus. Nós podemos simplesmente chegar lá ao trono do nosso Pai e dizer: Pai, isso tá tirando a minha paz, entrego para Ti, porque foi isso que o Senhor pediu para fazer, então eu entrego para Ti. E Deus não vai achar isso pesado, porque Ele é soberano, Ele é o dono de todas as coisas, Ele tem controle, Ele sabe como resolver cada problema que a gente entrega pra Ele. Tá nas melhores mãos, melhor do que com você, tá com Ele. Melhor do que o problema você pode resolver, Ele pode resolver. Qualquer problema que você, inclusive, não pode resolver, Ele pode resolver, porque nada é impossível para Deus. Então, qualquer coisa que esteja tirando sua paz, entrega para Ele por meio de oração, porque Ele quer te escutar. Ele quer que você entregue para Ele. Agora, Ele não pode fazer nada se você quer ficar com aquela preocupação, se você quer ficar com esse sentimento ruim, seja lá o que for que estiver tirando sua paz. Não precisa. Mas você tem a escolha. Você pode entregar isso para Ele ou ficar com isso. Mas é do interesse de Deus que você entregue mesmo tudo isso a Ele. Assim como, sabe, Ele se identificou conosco, Jesus se identificou conosco. Então, tudo que tinha de maldição sobre nós, Ele tomou sobre si, Ele se fez pecado. Então, Ele se fez maldito mesmo, Ele se fez maldição por nós. E nós tomamos todas as bênçãos. Nós recebemos de presente todas as bênçãos que estavam sobre Ele.
Então, assim é hoje. Tudo que a gente precisa, todos os problemas que a gente estiver enfrentando, que estiverem tirando a nossa paz, a gente pode isso apresentar isso a Jesus. A gente pode apresentar, olha isso, Pai, isso aqui tá tirando minha paz. Apresenta, literalmente apresentar isso em oração para Ele, fazer conhecida dele as nossas súplicas e render graças. É isso que Ele quer que nós façamos. E aí, Ele vai resolver, descansa nele. Tá bom, já entreguei pro meu pai, tá tranquilo, que eu sei que meu pai, ele resolve tudo, eu sei que meu pai é Deus, entendeu? Então é isso, é essa vida que a gente leva agora. Não é mais uma vida de preocupação, uma vida de ansiedade, uma vida de falta, uma vida de escassez, uma vida de... Enfim, não é nada disso. É uma vida do reino de Deus aqui na Terra, como embaixadores de Cristo, como eu mencionei. Essa é a nossa vida. O versículo que eu mencionei sobre os sermos embaixadores de Cristo é 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E aí tem mais coisas, né? Enfim, aí a gente tem João 14:27, que é: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então essa é a paz que Cristo tem para nós. Não é a paz como a do mundo, que depende de situações, que é a praia calma, naquela tranquilidade. Porque a paz de Cristo, bom, você pode estar, se você tem a paz no meio da guerra, você tem a paz numa praia calma também, entendeu? É sobre isso. Agora, às vezes a pessoa que não tem a paz dentro dela, ela vai estar no meio da praia, no meio do lugar mais calmo, no meio da realidade mais, enfim, tranquila que se poderia existir, que se poderia viver, mas ela vai estar com aquele sentimento, às vezes, tantos sentimentos ruins, sabe? Sendo mesmo escravizada, subjugada pelo diabo, com problemas mentais, problemas emocionais, problemas sei lá o que, entendeu? E nós que somos de Deus, a gente pode estar passando por qualquer coisa. E a nossa paz vai estar aqui intacta, porque a gente está firmado em Cristo, nós estamos firmados no reino de Deus. Nós estamos firmados numa rocha, não é num monte de areia, não é um bolo de areia que a gente está firmado, é numa rocha inabalável que é Cristo. Amém? Isso faz sentido, porque as coisas desse mundo, elas mudam o tempo todo. O presidente é um agora, daqui a 4 anos será outro, daqui a mais outros 4 anos será outro, e depois vai mudando. De 4 em 4 anos o presidente, e muda a economia, e muda isso, e muda aquilo, e a bolsa de valores quebra, e isso acontece, e não sei o que, é crise de não sei o que, é praga não sei das quantas, é pandemia, é isso, E aí as coisas aqui na Terra estão mudando o tempo todo, e se a pessoa não tiver firmada em Cristo, inclusive sendo filha de Deus, a pessoa pode não estar firmada nisso, ela não pode não estar agarrada nas promessas, e ela vai ficar à mercê de todas as ondas, de todas as tempestades, de todas as crises que estão aqui rolando nessa terra, porque ela vai estar olhando para as coisas que são mutáveis. Ela vai estar olhando para as coisas que são passageiras. Ela não vai estar com os olhos dela fixos no Senhor. Mas agora, se nós estivermos sabendo que, ei, pode acontecer tudo isso, eu tô olhando para quem não muda. Eu tô firmada na rocha que não muda. Eu tô firmada no reino de Deus. Eu não sou daqui, eu sou de lá. E lá não tem crise, lá não tem mudança nenhuma. O meu Deus não muda. Entende? O meu Deus é imutável. O meu Deus é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Aleluia. O mesmo Deus que proveu hoje pra mim é o mesmo Deus que o mesmo Deus que proveu ontem, é o mesmo Deus que vai prover hoje, amanhã e sempre. Esse é o meu Deus. O mesmo Deus que me protegeu ontem, que protegeu minha família, é o mesmo que vai proteger hoje, amanhã e sempre. Porque Deus não muda. Então, se eu estou firmada nele, se eu estou com os olhos fixos nele, eu não vou estar à mercê das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Eu vou estar muito acima disso. Porque nós estamos no reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós só estamos aqui na terra. Então, não nos deixemos abalar por qualquer coisa que acontece aqui nessa terra. Porque a realidade que a gente vive como nova criação é de filhos de Deus, é de embaixadores de Cristo. E nós não pertencemos a essa terra. Nós somos do reino em que nada falta. Nós somos do reino em que há abundância de todas as coisas. Tudo que nós precisamos. Amém? E para trazer ainda um exemplo na Bíblia de como que essa paz que excede todo entendimento é aplicada na nossa realidade, né? Como que pode ser aplicada, inclusive, na realidade de Jesus, né? No caso, naquela época, mas que é super aplicável a nós hoje. A gente pode entender como é que ele reagia a uma situação de crise, a uma situação de literalmente uma tempestade. Ele e os discípulos, Jesus e os discípulos estavam lá num barco, né? Indo para algum lugar.
E aí eles estavam numa tempestade, começou uma tempestade lá no barco, e os discípulos estavam super preocupados. Meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, o que vai acontecer? E o mestre tá dormindo, Jesus tá dormindo, o que ele tá fazendo dormindo? Não tá vendo que a gente tá a ponto de morrer aqui? Meu Deus, o que tá acontecendo? Aí o desespero, já vai ali a mil, já, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente não consegue mais, o barco tá quase virando, e agora? Imagina você numa situação dessa. Talvez a gente podia ficar, meu Deus, desesperado igual os discípulos, mas a gente é chamado a agir como Jesus. Olha o que ele estava fazendo. Jesus, ele estava dormindo. Jesus estava ali no sono mais profundo, no sono mais gostoso. Ele estava nem aí pro que estava acontecendo. Ele tava nem aí. Porque ele sabe que ele não tá à mercê dessas coisas. Ele não tá à mercê de tempestade nenhuma. Entende? Ele sabia que ele estava aqui para cumprir o propósito dele e que ele ia chegar até aquela cruz e que ele ia morrer era na cruz, não era no meio do mar, entendeu? Ele sabia disso. Ele sabia que ele estava cumprindo um propósito nessa terra e ele era com os olhos no Pai. E ele estava tão tranquilo que ele sabia que não ia morrer em barco nenhum. Que não ia morrer queimado, que não ia morrer esfaqueado, que não ia morrer de mar, não ia morrer de nada disso. Ele ia morrer era na cruz, ele sabia disso. Então ele não ficou nem preocupado. Vou entrar no barco, vai dormir. Deixa a tempestade, vai acabar, não vou morrer, tá tudo bem, entendeu? Mas ele mostrou para os discípulos, olha, homens de pequena fé. Ele mandou lá o barco, a tempestade parar e, menina, acabou a tempestade. Nem deu nem um coisinho, nem demorou 30 segundos, acabou a tempestade. Ele acordou, ai, nossa, eu teria que atrapalhar meu sono pra isso, gente, é sério, entendeu? Porque é essa a paz de Cristo. Tem paz, tem expressão de paz maior do que a pessoa dormir? Não tem, gente. A pessoa tá dormindo no meio da crise. Ela tá ali de boa, tá descansando. Tá descansando em Deus, tá descansando no Pai, porque ele sabe que ele tava sendo protegido. Podia estar acontecendo, podia estar caindo aos pedaços, podia estar a tempestade, podia estar a onda chegando assim, cobrindo o barco, entendeu? E Jesus estava lá, de boa. Porque ele sabia que quem protege ele é o Pai. Sabia que ele estava cumprindo o propósito dele aqui nessa terra e que ele ia cumprir. Então ele descansou. Ele dormiu, ele descansou mesmo. Então não tem expressão maior do exemplo que... Não tem exemplo melhor, na verdade, do que como nós devemos agir frente a uma situação dessas, frente a uma crise. Ei, eu tô com Deus. Eu sou filha de Deus, eu sou embaixador do reino de Deus. Por que eu vou me preocupar com essas crises daqui? Por que eu vou manter os meus olhos aqui nessas coisas da terra que são tão baixas e que mudam, sabe? Que mudam todo dia. Não, não vou. Vou manter os meus olhos no que não muda nunca. Porque aí eu não vou me abalar com nada. Glória a Deus. Então nós, como filhos de Deus, estamos firmados no que não é abalável, no que é inabalável, no que é imutável. Nós não estamos dependentes à mercê das coisas desse mundo. Essa é a nossa realidade como nova criatura. Essa é a nossa realidade como filhos de Deus. Essa é a sua realidade como filho de Deus, como embaixador de Cristo. Se localize. Onde que você tá no mundo espiritual? Você não tá mais no império das trevas, você não tá mais nesse mundo. Agora você tá lá com ele. Você tá sentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa já é sua realidade. Essa não vai ser sua realidade quando Jesus voltar pra pegar a igreja, pra, enfim, pra arrebatar, né? Não, isso já é sua realidade aqui. Isso já tá disponível pra você viver aqui nessa terra. Amém? É como Jesus fala, ele não falou que nós não teríamos aflições. Ele falou, ei, vocês terão aflições. Mas tem gente que parece que quer aflição que Jesus nem... que nem é da parte de Deus, entendeu? Não que a aflição seja da parte de Deus, mas tem aflições que valem a pena pelo Evangelho e que vai redundar em galardão para a eternidade, é sofrer pelo nome de Jesus, ser perseguido pelo nome de Jesus. Isso é um tipo de aflição. E a gente não precisa querer escapar dessas, porque a gente tem que sofrer mesmo, carregar a cruz, e enfim, porque isso vai redundar em galardão, entendeu? Então vai ser muito melhor esse sofrimento que a gente está passando aqui, e com alegria e com paz, porque é esse o sofrimento da parte de Deus. Até o sofrimento de Deus é bom, porque primeiro que vai redundar em galardão, e aqui na terra mesmo já é com a paz e a certeza de que eu tô fazendo a coisa certa, entendeu? E o outro tipo de sofrimento, que não é da parte de Deus, não tem nada de bom, que é a coisa dos filhos do diabo, que os crentes não é pra estar tendo, entendeu? É esse sofrimento de
sofrer com as mazelas desse mundo, pelo qual Cristo já morreu, para que nós fôssemos libertos delas. Amém? Então, isso não é da parte de Deus, isso não é necessário que nós soframos. Então, até para essas aflições que são dignas, que são louváveis, né? Que vão redundar em galardão e que tem paz, que tem graça para nós suportarmos aqui, Jesus fala: tem de bom ânimo, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus fala pra nós. Tem muita gente que se apega nessa parte do tereis aflições. Não, eu terei aflição. Eu terei aflição. Eu tô só fazendo o que Jesus falou que eu tô tendo aflição. Mas a pessoa tá num redemoinho de emoções, de sentimento, de preocupação. E Jesus falou: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu já venci o mundo, vocês estão comigo, vocês são mais que vencedores em mim. É isso que vocês são. Amém, glória a Deus. Então, é sobre isso, é sobre nós nos apegarmos nessa vitória de Cristo. Não nas aflições, mas na vitória. Vocês nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci. Essas aflições que vocês estão passando bem aí, eu venci. Já era, pra mim já foi. Eu já venci, eu já tornei vocês mais que vencedores, porque vocês não precisam nem passar por elas. Eu já passei por elas e eu venci todas elas. Oh, glória a Deus. E nós nele somos mais que vencedores, porque a nós foi dada a vitória. Nós nos tornamos mais que vencedores porque ele foi vencedor. E ele deu a vitória de presente para nós. Sobre todas essas coisas. Amém? Então, nós não precisamos nos preocupar com nenhuma dessas coisas, porque Jesus já venceu o mundo. Glória a Deus. Isso está escrito em João 16:33. Então a mensagem final que eu quero deixar para você nesse vídeo é: ei, você cristão, no mundo pode até ter aflição, você pode até estar passando por uma aflição, uma crise, alguma coisa agora, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu, Jesus já passou, Jesus já venceu para você nessa situação. Então qualquer coisa, entrega para ele. Toma sobre você o jugo e o fardo dele. Amém? É isso que está disponível para você. É essa bênção do descanso que está disponível para você como filho de Deus. Amém? Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Se você quer mais vídeos como esse, se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para que você possa sempre receber vídeos novos quando eu postar aqui no canal. Quando sair vídeo novo, você vai estar sempre ligado, sempre recebendo, e você vai poder sempre receber essa palavra de Deus abençoada que Ele tem para você. Amém? Com a graça de Deus, nos vemos no próximo vídeo. God bless you. Bye!